Hello, folks. First flight. 5 tourists walked slowly across the airfield, where a very small aircraft was waiting for them. 5 turistas atravessaram lentamente o campo de pouso, onde uma pequena aeronave estava esperando por eles. Temos o verbo aqui atravessar, walk across. A palavra across, sozinha, é uma preposição, significa através. Caminhar através, atravessar. Slow, lento, um adjetivo. Slowly, lentamente. Então vejam que de um adjetivo você faz um advérbio. O que é um advérbio? É o que modifica um verbo. Como que eles caminharam? Lentamente. The airfield. O THE tem o som de the antes de sons vogais, não antes de vogais, antes de sons vogais. Onde uma muito pequena aeronave estava esperando por eles. Wait for, esperar por. Wait for. Them, os 5 turistas. Aqui a pronúncia desse A é a. Across, across. Igualzinho aqui. A very small aircraft. A very small. O avião, the plane was used on local flights and had, e tinha, only 2 engines. O avião era usado, used. Não falamos o E, ou melhor, o ED tem o som de D depois de um Z. Used on local flights. Vejam que esta palavra aqui, ela começa como termina, com um som de L. Local flights and had. Cabeça, eu digo had. O passado de have, eu pronuncio had. Não é um som de E, simplesmente. É um som de A junto com o som de E, lá no fundo da garganta. Had. Only. Only 2 engines. Aqui eu não falo o I final. Depois de N, o S tem som de Z. Engines. The passengers got into the plane and sat down. Os passageiros subiram no avião e se sentaram. Got into the plane. Ora, mas você aprende que eu digo on, com avião, trem, barco, navio, né? Por que aqui então in? Se eu disser on the plane, você vai entender que o avião é grande e você pode caminhar dentro dele. Quando você ouve in the plane, é porque o avião é pequeno. Você não pode se locomover dentro dele. Você entra, senta, fica lá. Um barco, a mesma coisa. Quando você ouvir in the boat, o barco é pequeno. On the boat, o barco é grande. Então eu sempre vou dizer on the train, porque não há trens pequenos, ou navios. Sat. Esse som é diferente de S-E-T. Aqui é como had, sat, e não set.
Não. A. Vejam esse som na minha página. Então o verbo aqui get in é entrar. Get in the car, get out of the car. Apertem seus cintos. Fasten your seat belts, please, the air hostess said. Aqui não falamos o T. Fasten, fasten. Your seat belts. Olhem o L. Belts. Please. The air hostess. Aqui é us, não é as. Hostess said. An old lady turned to the air hostess. Uma senhora idosa virou-se para a aeromoça. Aqui eu tenho o som de O, depois o L vai ficar old, old. Ok? Vejam o efeito que dá se você falar aqui corretamente com o fonema O seguido do fonema O, depois o L. Old, old. Turned. To the. A vogal eu tenho to the air hostess. Please help me with this belt. Ajude-me com este cinto. She asked. Ela pediu. Vejam aqui, sempre interessante notar o present perfect. Ela disse, I have never been on an airplane before and I feel rather nervous. Eu nunca estive. Aqui está escrito eu tenho nunca estado. Eu nunca estive. E por que o present perfect? Porque ela está falando de seu passado e de seu presente. Até agora. Quando você fala do presente e do passado ao mesmo tempo, você usa o present perfect. Aqui está o auxiliar have no presente e aqui o particípio do passado. Então, have been pode ser em qualquer tempo da sua vida, inclusive agora. Aqui ela disse on an airplane before porque ela não quis falar do tamanho, do avião. O americano aqui diria A-I-R, airplane. Antes, before. Se você quiser pensar assim, com before, você sempre usa o present perfect. Porque quando você fala before, você está falando de hoje para trás, do presente para o passado. E eu me sinto, I feel, muito nervosa. Esse rather, usado como muito, ele tem um sentido negativo. Se você acha que está quente demais, desconfortavelmente quente, você diz it's rather hot. Nervous. Us. Don't worry. Não se preocupe. The air hostess said kindly. Não se preocupe, a aeromoça disse. Como que ela disse? Gentilmente. Como que eles atravessaram? Vagarosamente. Kindly, um advérbio. Slowly, um advérbio. Slowly falando sobre caminhar. Kindly sobre dizer. These planes are the safest in the world. Estes aviões são os mais seguros. Aqui eu tenho um superlativo. Eu peguei o adjetivo safe, que é uma qualidade, acrescentei EST. Na verdade, o E já estava aqui, né? E formei o mais seguro. O mais velho, eu diria the oldest. Acrescentaria EST após old para dizer o mais velho.
no mundo. Tentem falar mundo como 3 sílabas, dando um L, dando uma sílaba no L, vejam. World, world, l, 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 world, world. Then the hostess went round with a tray of sweets. Então, a aeromoça foi pelo avião, round é por volta de, ok? Ao redor de. Foi pelo avião com uma bandeja de balas. With a tray of sweets. Of sweets. She offered a sweet to each of the passengers. Ela ofereceu uma bala para cada de mais os dos passageiros. Passengers. Não esqueçam que o P é explosivo, né? Pa. Sai bastante ar quando você fala o P. Pa. Passengers. Aliás, além do P, também o T de time e o C, como em car. E junto aí, né, o K, kill, e também o Q, Q. Take one of these. Pegue uma destas. These, estes, estas. De mais estas, destas. Take one of these, she said to the old lady. Ela disse para a idosa senhora. It, a bala, it will help you. Ela te ajudará, vejam will colocando help no futuro. Ela te ajudará a engolir, to swallow. Repentinamente, suddenly, the plane began to shake and rattle. O avião começou a chacoalhar e bater, rattle. Imagine um carro velho descendo uma rua. Este é o verbo que usamos para descrever o barulho que o carro velho faz. Rattle, rattle. Esse T se transforma em um D, né? Como em better, better, water, rattle. Termina em L, rattle. It moved quickly down the runway and slowly climbed into the air. Como que o avião, né? Como que ele se moveu? Quickly, com um advérbio. O advérbio muda um verbo. Quando eu falo muda, eu quero dizer que ele descreve como que o verbo aconteceu. Poderia ser lentamente, slowly. Okay? Moved down, né? Desceu pela pista, down the runway, pista abaixo, down the runway, e lentamente subiu. Não falamos o B, climbed. Como que ele subiu? O advérbio slowly descreve. Into the air, para o ar. Into é para dentro, né? Para o ar. The air. When the plane was in the air, the hostess went to the old lady again. Quando o avião estava no ar, in the air, cuidado aqui não é I, é E. In the air, the hostess, us não é S, é E. The hostess went to the old lady again. A aeromoça foi até a velha senhora. Again, novamente. Didn't. Muita gente costuma pôr um som aqui depois do D, ó, do segundo D. Didn't. Não tem. Você fala did, mantém a língua no céu da boca, ó. Did, e já começa a falar o N. Didn't.
A língua só bate uma vez, fazendo o D e deixa lá. E já começa o som do N. Didn't, didn't. Uma pergunta negativa no passado. A bala não ajudou? Didn't the sweet help you to swallow? A bala não te ajudou a engolir? Ela perguntou. She asked. Aqui é um T. Asked. Não, receio que não. I'm afraid é eu tenho medo, eu receio, para suavizar uma negativa. Receio que não. Didn't, ela não ajudou. Né? The old lady answered. But it took my mind off the plane. Mas ela tirou o meu pensamento do avião. Por que off? Porque quando falamos que a mente está em algum lugar, que o pensamento está em algum lugar, a preposição é on. Okay? Então você tira tudo que está on, você tira com off. Tudo que está in, você tira com out. Então o pensamento dela estava no avião, on the plane, ela tirou com off. Se você tem os pés sobre a mesa, on the table, eu digo take your feet off the table. E ela pede mais uma bala. Pede com may. May I have? Posso ter? Equivalendo a você pode me dar? May I have another one? One é sweet. Mas quando sabemos do que falamos e não queremos repetir, usamos one. Posso ter mais uma? Another one. Other você usa no plural. Por exemplo, other sweets. An é uma, então é uma outra. No singular, another sweet. Was the plane used for local flights? Uma pergunta no passado com o verbo to be. O avião era usado para voos locais? Ele tinha apenas 2 motores. Não tinha. Did the passengers fasten? Os passageiros apertaram o cinto. Did, colocando fasten no passado. A velha senhora nunca esteve num avião antes. Esteve. Has never been. Has never been. Nunca esteve, incluindo o agora. Sempre com before, usem o present perfect. Rather, no sentido negativo, né? Rather nervous. E vejam esta pergunta negativa no presente. Ela não se sente? Doesn't she feel? Aqui uma negativa no passado. Didn't the hostess give? A aeromoça não deu algumas balas, some sweets. Uma pergunta no futuro com will. A velha senhora aceitará? Will the old lady accept? O avião decolou. The plane took off. Não decolou. Didn't it? Didn't it? Didn't the sweet help? A bala não ajudou? Aqui eu tinha o avião decolou, não decolou. Aqui é o passado na afirmativa, eu pergunto com um passado na negativa. Vejam, it had, tinha, não tinha. Se aqui fosse negativo, aqui seria positivo. Aqui, por exemplo, ó, the old lady has never. A palavra never é negativa, por isso eu usei aqui a question tag positiva. Ela nunca esteve. Esteve? Did the old lady want? A velha senhora quis outra bala? Vejam aqui uma pergunta
no passado sem did. Por quê? Porque eu quero o sujeito. Eu não tenho o sujeito. Eu não poderia usar did, porque did só aparece antes do sujeito. Who told the passengers? Quem mandou os passageiros apertarem seus cintos? Vejam aqui uma pergunta sem o auxiliar do ou does, uma pergunta no presente. Por que eu não tenho nem do nem does? Porque eu quero o sujeito. Do e does só aparecem antes do sujeito. Who feels nervous? Isso acontece apenas com do e did. Eu posso perguntar com has tranquilamente, vejam. Quem deu, porque aqui eu tenho present perfect. Who has given the passengers some sweets? Quem deu? Eu usei o present perfect porque não me interessa quando que esse alguém deu algo. Me interessa a ação. Sempre que somente a ação for importante, eu vou optar pelo present perfect e não pelo simple past, que eu uso quando eu quero a data. Ontem, quem deu? Eu diria yesterday. Who gave? Mais uma pergunta sem does. Who wants? Quem quer? Mais uma bala. Another. Nesse caso, mais um, mais uma. Another. Olha o TH, colocando a língua para fora e recolhendo num D. Another. Another. There. Was the plane used for local flights or for international flights? Quando a palavra tem 5 sílabas, vejam uma dica. Essa primeira é forte, veja. Enter, enter. E esta terceira é a mais forte. National, national. Mas a primeira também é forte. É menos forte que a terceira, mas é forte também, vejam. Enter. International, international, international. Ok? Ele, o avião, did it have, tinha, engines. Did the old lady feel? A velha senhora sentiu-se. Aqui não falamos o L, temos A seguido de M. Come. Come. Diferente do verbo vir, que é come. Come. Aqui, a. Come. Como em father. Para dizer esta palavra, eu penso em pai. Father. Father. Para dizer vir, eu penso em mother. Mother. Come. Mother. Come. Father. Come. A aeromoça ofereceu. Did the hostess offer? Aqui eu tenho 2 sílabas. Chocolate. Chocolate. Clit. Chocolate. O avião decolou ou permaneceu na pista? Did the plane take off or did it remain on the runway? Aqui eu tenho a, remain, permanecer. Did it, nunca did it, ok? How many tourists were going to travel by plane? Quantos turistas iam? Vejam, eles vão. They are going. Eles iam. They were going. Eu vou. I am going. Eu ia. I was going. De avião, by plane. How many engines? Quantos motores o avião tinha? How many engines did the plane have? O que a aeromoça disse aos passageiros? O que a aeromoça mandou os passageiros fazerem? What did the air hostess tell the passengers to do?
Tell him to go. Tell her to stay. Este é o padrão de tell. Tell, o objeto, mais o infinitivo com to. Por que a senhora não conseguiu, couldn't, apertar seu cinto? Aqui, como falei há pouco com did, na negativa didn't, você fala could, deixe a língua no céu da boca quando fala o D, could, e já começa o som do N. Couldn't. Então não tem nenhum som aqui depois de D. Um vício muito comum entre os brasileiros, eles falam couldn't. Não tem esse D aqui, ok? O D é mudo. Couldn't. I couldn't go. What did the hostess give? O que ela deu para cada passageiro? Vejam que dar para, você não precisa de to aqui. Por que ela deu? Why did the air hostess give? Como a bala ajudou a senhora? How did the sweet help the old lady? Pergunte-me se os passageiros tiveram que apertar. Did the passengers have? O que os passageiros tiveram que fazer? What did the passengers have to do? Se a senhora precisa de ajuda. Does the old lady need help? Por que a senhora precisa de ajuda? Why does the old lady need? Se a senhora se sente nervosa. Does the old lady feel? Como ela se sente? How does she feel? Se a aeromoça deu. Did the hostess give? O que a aeromoça deu? What did the hostess give? Se o avião decolou. Did the plane take off? Quando o avião decolou? When did the plane take off?